Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura impressionante. Um homem que, na busca por paz interior, acabou quase sem querer construindo as bases da civilização europeia. É isso mesmo, vamos falar de São Bento. E essa é a grande pergunta, não é? Como é que um monge, vivendo há mais de 1500 anos, conseguiu ter um impacto tão profundo, tão duradouro? Pois bem, bora entender essa história. Então, esse aqui é o nosso protagonista, Bento de Núrcia. E olha, ele não é um santo qualquer não, hein? Ele é conhecido como o pai do monaquismo ocidental. Um título de peso, né? E a gente já vai entender direitinho o porquê disso. A nossa história começa com uma decisão bem radical. E para a gente entender de verdade quem foi Bento, primeiro a gente precisa sacar do que exatamente ele estava fugindo. Pensa só, Bento nasceu em berço de ouro, uma família nobre com um futuro todo planejado. Foi enviado para Roma, que na época era o centro do mundo, para estudar. Só que o que ele encontrou lá foi um choque de realidade. A imoralidade, a falta de propósito. Aquilo mexeu tanto com ele que ele simplesmente largou tudo para trás. Foi em busca de algo mais verdadeiro. E essa busca o levou para uma caverna em Subiaco. A ideia dele não era liderar um movimento nem nada do tipo. Ele só queria encontrar Deus na solidão. E foi o que ele fez. Viveu como um eremita totalmente dedicado à vida espiritual, bem longe do barulho e da confusão do mundo. Mas sabe como é? A fama de santidade dele começou a se espalhar. Logo, outras pessoas começaram a procurá-lo. E é bem aqui que surge a maior contribuição dele para a história. Uma espécie de fórmula para uma vida com propósito. Duas palavrinhas que resumem uma filosofia de vida inteira: reza e trabalha. Simples, direto e, para a época, revolucionário. Esse lema se tornou não só a base para os seus seguidores, mas um verdadeiro pilar da cultura do Ocidente. O que Bento fez foi criar o que a gente conhece hoje como a regra. E não era um livro de lei super complexo, não. Era um guia prático, um manual mesmo, de como viver em comunidade de um jeito harmonioso, produtivo e buscando Deus em todas as coisas. E como é que essa regra funcionava na prática? Bom, ela se baseava em pilares muito claros. A oração estruturava o dia inteiro. O trabalho, e isso inclui o trabalho manual, era visto como uma forma de oração, algo sagrado. A disciplina e a obediência garantiam a ordem da comunidade. E, acima de tudo, equilíbrio, sem exageros, sem excessos. Uma vida de moderação era a chave. E foi a partir dessa regra aparentemente tão simples que algo gigantesco começou a crescer. Aquilo que começou como uma pequena comunidade de monges estava prestes a mudar a Europa para sempre. Por volta do ano de 529, Bento funda o famoso mosteiro de Monte Cassino, na Itália. E esse lugar se torna o berço da ordem beneditina e o epicentro de uma revolução silenciosa. O impacto prático disso foi absurdo. Pensa no cenário, o Império Romano estava desmoronando. Era um caos. No meio disso tudo, os mosteiros beneditinos viraram verdadeiras ilhas de estabilidade. Aquela estrutura de disciplina e equilíbrio não criou apenas monges devotos, mas centros de excelência. A valorização do trabalho levou a inovações na agricultura. A rotina de copiar texto salvou a filosofia e a ciência clássica do desaparecimento. Basicamente, eles mantiveram a chama da civilização acesa durante a Idade Média. E o legado de Bento só cresceu depois da sua morte. Seus mosteiros se multiplicaram por todo o continente. E séculos depois, em 1964, veio o reconhecimento oficial. Ele foi nomeado padroeiro da Europa. Uma baita homenagem à sua imensa contribuição para a identidade do continente. Agora, para a gente entender de vez uma figura histórica, é sempre divertido dar uma olhada nos símbolos e nas pequenas histórias que a cercam, não é mesmo? E aqui vai uma curiosidade bem legal. Bento não estava sozinho nessa jornada espiritual. Sua irmã gêmea, Escolástica, também seguiu um caminho parecido, fundando o ramo feminino do monaquismo beneditino, uma família inteira dedicada à fé. A gente quase sempre vê Bento sendo representado com um livro na mão. E, claro, esse livro simboliza sua obra mais importante, a Regra, aquele guia que estruturou a vida de milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos. Outro ícone muito famoso é a taça quebrada. Conta a tradição que alguns monges invejosos tentaram envenená-lo. Mas, na hora que Bento abençoou a taça de vinho, ela se partiu, revelando o atentado. Por isso, ela se tornou um símbolo da proteção divina contra o mal.
E tem também o corvo. Em outra tentativa de envenenamento, dessa vez com pão, dizem que um corvo apareceu, pegou o pão envenenado e voou para longe, salvando a vida de Bento mais uma vez. E isso tudo nos leva à reflexão final. No nosso mundo de hoje, um mundo de excessos, de distrações, de uma busca constante por sempre mais, será que os princípios de oração, trabalho, disciplina e principalmente de equilíbrio de um monge do século VI ainda têm algo a nos dizer? Fica aí a pergunta para a gente pensar.